Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Os vitorianos possuíam alguns hábitos em seu cotidiano que poderiam ser considerados perigosos. Neste vídeo, apresentarei alguns hábitos praticados por eles, considerados mortais nos dias de hoje. Os vitorianos eram fascinados pela cor verde. Esse fascínio teve início por causa do fim do chamado Imposto das Janelas, que era uma taxa que era cobrada de acordo com o número de janelas que uma casa possuía. Esse imposto era cobrado no Reino Unido, na Irlanda e na França, o que fazia com que diversas janelas de uma casa fossem fechadas com tijolos na época. À noite, os vitorianos usavam lamparinas a gás. Com isso, criou o hábito de ter nos interiores de suas casas cores mais brilhantes, o que contribuía para uma boa iluminação do local. A exuberante cor verde dos papéis de parede era chamado de verde Shelley. Ela não era só uma cor brilhante, mas também resistia à ação do tempo, uma vantagem extra, qualidades que ganharam o coração dos vitorianos. Contudo, tal cor possuía arsênico, causava o envenenamento das pessoas lentamente. Respirar o ar poluído com vapor de arsênico tinha o potencial de matar. Muitas famílias foram envenenadas, em especial as crianças. Aos poucos, pesquisas médicas surgiram comprovando os perigosos riscos de possuir tal material nas casas vitorianas. Muitos políticos permaneceram céticos quanto ao real perigo do verde mortal, pois os sintomas do arsênico eram semelhantes à tífera. Somente em 1903 foi proibido o uso de arsênico nos papéis de parede, porém nunca foi formalmente banido. A garrafa de amamentar foi a primeira mamadeira a ser inventada. Era um tipo de produto que garantia facilitar a vida das mulheres vitorianas que precisavam cuidar da casa e dos filhos, mas tal produto era prejudicial para a saúde das crianças. A garrafa era feita de vidro ou cerâmica, com um tubo de borracha que possibilitava que a criança se alimentasse sozinha, sem o auxílio da mãe. Isso agradou muito às mães vitorianas. Contudo, não se existia um hábito de higiene e era aconselhado lavar o tubo de borracha 2 ou 3 semanas após o uso, favorecendo o crescimento de bactérias na mamadeira. De acordo com as estatísticas realizadas no século XIX, de 10 crianças que usavam essa mamadeira, somente 2 sobreviviam. Os médicos da época alertaram e condenaram o uso do produto, porém os pais continuaram a comprá-lo. Somente 25 anos depois, as mães foram orientadas a higienizar as mamadeiras de forma correta. Os vitorianos julgavam pela aparência, possuindo uma obsessão pela cor branca, pois para eles tal cor estava ligada à pureza. Então, quanto mais branco, melhor. Por isso, os vitorianos ficaram obcecados com o pão totalmente branco, pois para os vitorianos o pão branco estava livre dos germes do trigo, sendo considerado um alimento puro e saudável. Para tornar o pão branco, era preciso a adição de um clareador químico de alumínio, tornando a aparência do pão mais agradável. A adição de tal elemento trouxe mais consequências para a população mais pobre, pois o pão era um alimento bastante consumido por essa parte da população. A adição de tal composto químico contribuiu para o aparecimento de uma série de doenças relacionadas à deficiência, levando várias pessoas à morte. Na era vitoriana, não existia métodos de conservação do leite, como existe hoje. Por isso, o leite estragava muito rápido. Para evitar isso, foi recomendado a adição de ácido bórico ao leite para atuar como conservante.
Esse método também adocicava o leite, removendo qualquer sabor azedo, o que significava que muitas pessoas bebiam um alimento que não era recomendado para o seu consumo. Nos adultos, os efeitos do ácido bórico eram leves, como náuseas, cólicas no estômago e diarreia. Para as crianças, ao beber tal leite, poderia causar convulsões, problemas neurológicos e até mesmo levá-las à morte. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like, comentário e se inscrever no canal Diário da História. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada por sua companhia.